Professor Marcos, muito obrigada pela sua gentileza de conceder a entrevista para a gente, para o Centro de Memória da ETCAP. Conta para a gente como você conheceu a ETCAP e como foi a sua história. Olha, eu conheci a ETCAP sem querer, né? Na verdade foi isso daí. Na época, meu pai tinha uma indústria e eu trabalhava, tinha de ir na indústria, não sei o que, trabalhar. Aí eu falei, pô, né? Se eu estudasse de manhã, eu ia na fábrica à tarde. Se eu estudar, daí, à noite, eu tinha ido na fábrica o dia inteiro. Então, um dia na cidade, por causa desse trabalho na escola, né? Que eu brinco com os alunos, que é o meu primeiro emprego, assim, foi um emprego muito bom. Eu era assessor para assuntos externos, também conhecido como office boy. Então, eu andava muito pela cidade. Encontrei um amigo do bairro, que é onde eu nasci, cresci e tal, né? E Que bairro conversando que é? Que bairro na que é? Vila Industrial. Na Vila Industrial. Não. Esse amigo estudava aqui. Não? E aí na conversa, vai lá é legal. Não sei. Eu me interessei, ainda mais que era período integral. Não? Falei, pô, é isso que eu quero. Não. E acabei prestando vestibulinho, né, da época, aqui e no Potuca. Não? E na época, quem prestava nos dois e era aprovado, tinha de, vamos supor, se optasse pela ETCAP, eu tinha de cancelar o Potuca. E o Potuca, a mesma coisa. Tal. Aí não sei o que, eu resolvi ficar aqui. Não, nem sabia direito o que era negócio de química, nada disso, não. Aí no primeiro ano meu, aqui em 1969, quinta turma da escola, não, o que aconteceu foi que montamos um projeto junto numa comunidade religiosa que tinha um grupo que frequentava na igreja São Benedito e por interferência de duas pessoas aqui da escola, né, duas irmãs que estudavam aqui, e o padre, que era lá da nossa comunidade, resolvemos fazer uma espécie, como se fosse um projeto Rondon, que na época era muito famoso e tal, e fomos para a Bahia. Só que para ir para a Bahia, no primeiro semestre, a gente teve uma série de preparação. Nós tivemos preparação aqui no Exército, nós tivemos o negócio do Butantan, de animais peçonhentos e tal, né, para organizar esse grupo que ia prestar algum tipo de auxílio para essa comunidade no polígono da Seca, que se chamava na época. Tal. Uma empresa de transporte aqui, foi feita uma campanha de arrecadação, roupa, até alimento, medicamento, porque tinha um pessoal médico. E essa empresa fez o transporte até São Paulo. E em São Paulo, o pai de uma dessas duas garotas que estudavam aqui, que acompanhou a gente na viagem, né? Ele e a esposa, né? Conseguiram, na serviço social do governo, a cessão de 2 vagões, um de carga e um de passageiro. Não? E aí chegamos lá no Polidense, fomos divididos, cada um. Tá? Só que isso daí, nós começamos no meio do primeiro semestre. Eu era recém-ingressado aqui. E voltamos, já tinha retornado às aulas. Nós ficamos 30 dias lá. Só que foram 5 dias para isso e 4 dias para voltar. Não? Aí perdi a aula, aquelas coisas todas. E na época que tinha uma coisa que chamava prova integrada. Não. Era uma única prova que avaliava todas as disciplinas. Não. Era uma loucura aquilo. Não. Por mais que você tentasse, estudasse, você não ia bem. Não ia bem. Né? Bom, de 0 a 10 você tirava 3, mas nossa, fui bem. Bom, aí no final desse ano, eu fiquei de segunda época em matemática. E no regimento da escola dessa época, na segunda época, você tinha que tirar 5. Bom, era a nota. Bom, eu tirei 4,5. Bom, e fui reprovado em todas as disciplinas. Você fazia todas de novo. Não tinha esse negócio de dispensa, aproveitamento. Fiz todas de novo.
Então, a minha turma aqui da escola, uma parte é 69, que a gente conviveu, e outra parte é o pessoal de 70. Não. E tem uma certa confusão disso daí, porque aqui para a escola, na época, você, na realidade, por exemplo, eu terminei aqui o terceiro ano em 72. Naquela época, eu não era da turma de 72, eu ia ser da turma que eu fui aprovado no estágio. Por quê? Se eu não fizesse estágio, não fosse aprovado no estágio, você não era técnico. Não? Aí, esse daí era uma coisa. Então, tem vários das nossas turmas que ficaram pendentes. Então, quando nós quisemos reunir essa turma, ficou difícil, porque aqui na escola muitos ficavam reprovados no segundo ano, tá? Que abria todas as químicas. No primeiro ano só tinha química geral. No segundo ano vinha orgânica, inorgânica, fisicoquímica, analítica. Você estava, né? Não sabia o que era o que. Não. E no segundo ano tinha muita gente que ficava reprovada. Tanto é que eu vi aqui, nós tivemos 5 anos, nós fizemos uma enquete assim, né? Não. Quem nunca foi reprovado? Apareceu uma menina. Menina, hoje, né, na faixa dos 70 anos. Marcos, quando você entrou, a escola se chamava? Quando eu entrei, no primeiro ano aqui, a escola chamava ETICAP, Escola Técnica Industrial Conselheiro Antônio Prado. Só que logo depois, talvez até no meu segundo primeiro ano, a escola passou a ser COTICAP, Colégio Técnico Industrial Conselheiro Antônio Prado. É a placa que tem até hoje aqui na frente da escola. E o símbolo da escola, que está lá na pedra, né, é o núcleo benzeno e tal. Né? Então, isso, né, nós ficamos com o nome de COTICAP até por volta dos anos 80, 81, não me lembro bem, que foi quando teve um problema da cisão das 12 escolas técnicas que tinha, que chamava escolas de convênio. Essas escolas de convênio tinham participação do governo federal, estadual e municipal. Aqui, o governo estadual deu a área, retirou essa área que é da Fazenda Santa Elisa, não? Deu a área. E o governo federal deu equipamentos para a escola. Tem muito equipamento aqui que veio de fora nesses primeiros lotes. Não. Por sinal, tem equipamento aí que nunca foi usado, nunca foi aberta a caixa. Não? Bem, né? O Centro Paula Souza, né, que entrou aqui em 80, então, dessas 12 escolas técnicas, a gente brinca, né, as 12 do Centro Paula Souza, se é da, né, que falam das 14, por quê? Nós éramos em 12, aí foi juntado uma escola em Taquaritinga, foi nessa época, então ela ficou sendo a 13ª, e abriu a ETESP em São Paulo. Então ficou 14. Então nós éramos esse grupo de 14 escolas. Não. Aqui, o governo estadual mantinha a folha de pagamento. A prefeitura só fez a infraestrutura, que aqui era eucalipto, né? Tirou essas coisas e tal. O governo federal deu dinheiro para a construção. O modelo de construção foi o modelo do Dr. Lucien Genevois, que fundou a escola. Na verdade, o Genevois, ele era um diretor da Ródia. Por isso que tem uma confusão da escola com a Ródia. Tem muita gente, a escola da Ródia, a escola nunca foi da Ródia. Não. O Dr. Lucien Genevois, ele era diretor da Ródia e ele fundou a ACETI, Associação Campineira de Ensino, né, Industrial. E foi iniciativa dele, que foi atrás de tudo, não sei o quê, e isso daqui era como se fosse a casa dele. Não, a escola inaugurada, com aula normal, tudo, e Genevois circulando pela escola. Tem até uma história que ele circula até hoje.
Tem gente que já ouviu. Então, são as histórias da ETCAP. Você chegou a conviver com o Genevar? Ah, sim, sim. Porque naquela época a escola não tinha 400 alunos. Não? Só tinha o curso de Química. E aqui era longe a beça. Não? Tinha uma estrada de terra, não? Com um ônibus que fazia a linha, não? Era o mesmo ônibus que ia e voltava, portanto tinha a hora certa. E essa hora era que ele saía de frente ao mercado no horário que dava a entrada da aula, né? E na hora do almoço ele ia para a cidade e logo em seguida voltava, que a gente às vezes ia almoçar na cidade, né? E na hora da saída da escola. E tinha muito transporte particular, né? Na época eram combis que faziam isso aí. Não. Eu mesmo usava uma Kombi que era de um garoto que era da minha turma. Não, ele era o motorista da Kombi e ao mesmo tempo ele era colega de turma. Não, né? A escola, quando foi fundada, tinha só esses 400 alunos, ela tinha uma comunidade muito coesa. Não? E a gente aprendeu isso daí logo que entrou na escola. E essa coesão era entre os alunos e os professores. Não? Se o aluno fazia festa, o professor ia. Tá? Sempre assim. Tal, e a gente se tratava muito pessoalmente, assim, né? Sem formalidade. Não. A escola era dirigida por um diretor que era escolhido pelo Conselho Técnico Administrativo da escola. Não? Esse conselho era formado pelo Genevois, que era o presidente, o diretor da escola, tinha um representante da indústria, que era o Funaro, que era dono de uma indústria farmacêutica, que hoje é a Medley, né? Não? Tinha que era o diretor do Senai, né? O professor, acho que era Orfeu, não é? O filho dele estudava aqui com a gente, não, era da minha turma. Não? E tinha mais, acho que uma pessoa. E era uma coisa interessante, que a escola tinha aula de período integral. Só de quarta-feira que era meio período, porque o conselho se reunia na quarta-feira à tarde. Então, eles não queriam ter barulho e tal. Então, o calendário aqui era organizado dessa forma. Não. E tudo tinha que passar pelo conselho. Tá? Tudo aqui passava pelo conselho. O próprio diretor era subordinado ao conselho. Não. Eu acho que eu peguei... teve um período que a escola mudou de direção. Né? Inclusive, um professor da casa, na época, o professor Piovesani, Adalberto Piovesani, está vivo. Não? O Piovesani chegou a ser o diretor, assim, tipo interino por um período. Tal, né? A gente até brinca com ele quando tem esses encontros. Tal, né? Ele não fui, não sei o quê. Ele foge disso daí. Né? Depois veio o professor Silvano Lopes de Castro. Ele tinha sido o diretor da APAI, não? E depois do Silvano, né, na minha época, quando eu estava entre final do segundo ano para o terceiro, veio o professor Miguel Henrique Russo, não? Professor Russo, não? Aquele dos bigodes e tal. Ele usa até hoje. Está vivo, né, mora em Bragança Paulista, não? O Russo, né, e a gente aqui na escola, nessa coesão que a gente tinha, logo que nós chegamos aqui tinha um diretório, não, chamava Diretório Estudantil do Conselheiro Antônio Prado. Não. O símbolo era o núcleo benzeno, e no núcleo do núcleo benzeno tinha uma Madame Mim mexendo um taço. Não? E era o símbolo do diretório. Só que logo no primeiro ano que eu estava aqui, por problemas do regime militar, não podia mais ter diretório. Então, isso foi transformado em Grêmio. Então, ficou Grêmio, né, Conselheiro Antônio Prado e tal. No meu primeiro ano, eu comecei a fazer parte desse Grêmio. Não? E fui
tive vários, até que eu fui a eleição do Grêmio era na metade do ano, porque a escola começou no meio do ano, a primeira turma entrou em julho, não? Só depois que acertou o calendário. Tá? Então, o Grêmio ia de julho de um ano a julho do outro ano. Né? Sim, senhor. Não. Julho a julho. Não. No meu segundo para terceiro ano, eu fui o presidente do Grêmio. Não? E a gente fazia festa, fazia excursão, a gente vendia material aqui, vendia essas jaquetas, tudo. O Grêmio tinha... E os alunos, quando faziam matrícula, eles pagavam uma taxa para o Grêmio. Então, o Grêmio tinha, na matrícula do aluno, que era espontânea, né? Não, tinha uma taxa do Grêmio. Só que esse dinheiro era administrado pela escola. A gente ainda precisava, precisamos comprar isso, gastar aquilo. Autorizavam ou não. Não. Mas a gente conseguia dinheiro fazendo... Tinha uma coisa da cidade, na época, que era o famoso baile do bicho. E tinha uma concorrência entre quem promovia o baile, um queria fazer melhor que o outro, aquelas coisas e tal. Né? No meu grupo, no meu ano, tal, nós fizemos uma loucura. Alugamos o salão do tênis clube, a quadra do tênis clube. 3 moleques foram em São Paulo, num escritório de representação musical, que depois virou o escritório do Gugu. Então, contratamos duas atrações para fazer o baile do bicho. Um grupo de baile mesmo, tal, né, chamado Biribas Boy, né, um grupo grande, bem completo, tal. E na época tinha um grupo chamado Três do Rio. Não, esse Três do Rio não fazia o baile, eles faziam um show. Não. E aí, lá nessa chamada promoção, ficou acertado. Do baile, tinha um intervalo do baile, tinha o Três do Rio, continuava o baile. Não. Bom, aquilo lotou o tênis clube a ponto do bombeiro querer interditar. Não. Aí, combinamos com o bombeiro que não ia entrar mais ninguém, mas precisava de entrar, porque a gente precisava do dinheiro da bilheteria. O bombeiro virou as costas, continuamos vendendo ingresso. Não. Isso foi em que ano? Então, foi 72, 71 para 72, tá? Eu não lembro se foi no primeiro ou no segundo semestre. Tá. Não. Mas foi o grande baile que nós fizemos aqui. Quando eu estava no final da minha gestão no Grêmio, não, mudou as coisas de novo. Não podia mais também, era um negócio do governo do Estado, não podia mais ter Grêmio nas escolas públicas, não sei o quê. Tinha que chamar centro cívico. A diferença era que o Grêmio era independente e o centro cívico tinha que ter um professor responsável. Que aqui sempre foi o professor Oscar, né? Oscar Geraldo da Silveira, está vivo também. Né? E o professor Oscar era tranquilo. Conviver com ele aqui era uma beleza. Não. Então, só que logo em seguida, a minha gestão, foi eleito um menino, né, que eu não sei o nome dele, só me lembro, o apelido era meio quilo, não, e o Grêmio Benzer acabou sumindo, né? Até que acabou de vez, aqui ficou muitos anos sem ter representação de aluno e tal. E aqui na escola tinha uma outra coisa interessante. O doutor Junevois, ele era do Rotary. Não. Então ele implantou aqui na escola o Rotary jovem, chamava Interact. Não. Nós promovíamos campanha do agasalho, tal, campanha de Natal, porque aqui o bairro era pequeno. Tinham várias casinhas assim, separadas, tal, né? E a gente tinha catalogado quem... Fomos lá, quantas crianças tinham, as idades das crianças, então a gente sabia disso. Nossa, vocês eram um grupo de alunos muito ativos. Era. Isso em período integral. Né? Uhum. Bom, o tempo que a gente... Estudar, a gente não tinha muito tempo. Bom, aí, como a gente sabia das crianças, tal, quando a gente arrecadava roupa, campanha de inverno que a gente fazia, já era separado, porque a gente sabia mais ou menos quantas crianças, tantos anos, tal.
Quando a gente fazia festa de Natal aqui, não, a gente separava os brinquedos por sala, nós usávamos a sala de aula, então aqui é de tanto 6 a 8 anos, tal, né? E por influência do Sr. Genevois, a gente tinha acesso ao comércio. A gente ia no comércio, isso aqui, tal, sabia quem era rotariano no comércio, não? Só que a gente envolvia também o pessoal do Lions, não? Porque na época o Lions era dirigido, naquele ano, acho que o presidente então, é o Dr. Rui Rodrigues, não? O Rui Rodrigues era do Lions e o Genevois do Rotary. Então a gente tinha comércio, a gente falava o nome de um, de outro, e era assim, conseguia tudo que a gente precisava. Aí vocês distribuíam os presentes? Aqui para os moradores aqui do bairro. Tá? Só tinha mais gente aqui no Santa Mônica. Tá? Aí tinha um pedaço do outro lado, que era o Jardim Campineiro. Tá? A gente não ia muito lá, não. Tá? Era um lugar meio... não era tão agradável, mais perigoso. Não, receptivo. Não, a gente tinha mais um domínio aqui. E aqui acontecia uma outra coisa. O pessoal do bairro, digamos assim, ia no médico, o médico dava uma receita. Eles não tinham dinheiro para comprar receita. Não. Eles iam bater aqui na salinha, né? Aquele no meio do quarto que nós chamamos de aquário. Né? Bom, tem 2 aquários aqui. Ali era a salinha que ficava... o BDL, né? Na época tinha outro nome, inspetor de aluno. Inspetor de aluno. Bom, né? E a gente brincava, porque tinha outro aquário que era a sala da direção, que era o diretor e os peixinhos. Então, aqui era comum. Né? Eles vinham com a receita aqui no aquário. Aí a pessoa que estava lá, né, era um inspetor de aluno aí, tal, ele era exigente e tal, não sei o que, mas ele era boa gente. Não, né? Ele era Sherlock. Não. O apelido dele era Sherlock. Eu não sei o nome. Todo mundo tinha apelido. Todo mundo aqui na escola tinha apelido. O seu era? Minhoca. Né? E a gente pegava essa receita, via lá o negócio e passava na sala de aula pedindo para os alunos, não sei o que, dinheiro para comprar. Até o professor abria a carteira e dava, não sei o que. Não. A gente ia aqui na Avenida Brasil, tinha uma farmácia grande até, né? Tinha um professor que até às vezes emprestava o carro dele para a gente ir, né? O senhor Luiz Henrique, não? Era muito comum isso aí. Não? A gente ia lá, comprava o remédio e dava para a pessoa. Não? Mas isso acontecia assim com uma certa constância. Né? Bom, isso daí era legal. O que eu sinto é que depois que eu saí da escola, o Interact também morreu. Eu fui presidente do Interact. Né? O Interact, como o Rotary, tem aquelas reuniões de grupo, não sei o que chama. Pessoal, eu fui em vários encontros, fui em São Paulo. Né? O Interact de lá era no Colégio Rio Branco. Foi muito bem organizado, nós ficamos hospedados no Ibirapuera, não, né? Foi um negócio assim, muito bom lá. Fui em Santa Fé do Sul, no encontro lá, porque o pessoal de Santa Fé do Sul convidou, porque estava tendo a represa, enchendo a represa. E tinha uma cidade pegado a Santa Fé do Sul, né? Então, Rubinéia, não, que já estava desaparecendo. E lá em Rubinéia tinha uma cachoeira, chamada Cachoeira das Sete Quedas. Tanto é que quando nós fomos lá, já não tinha mais Sete Quedas, porque a água estava mais ou menos na metade da cachoeira, uma parte da cidade já tinha sumido, outra parte estava sendo alagada e tal. E o Interact de lá fez esse encontro lá, tal, para a gente ir ver a cachoeira antes que ela acabasse e tal. Depois disso daí, a gente não viu mais assim, né, o movimento, né? Não viu. Né? Eu saí daqui em 1973, na verdade, que foi o ano que eu entreguei meu relatório. Não? E fiz estágio aqui no Itaú, né? No setor de cereais, farinha e panificação. Só que como estagiário,
e tinha um outro rapaz que não era daqui, a gente viu que não tinha muito futuro, que as indústrias de farinha, ou mesmo de panificação, que era muito pouca, não tinha esse cargo técnico, não. Eu acabei de ir embora para São Paulo, fui trabalhar numa indústria farmacêutica, em 5 ex-alunos aqui nós montamos uma república, 3 trabalhavam na mesma empresa, Laboratório Zabut, né? E 2 em empresas diferentes. Não. Fiquei lá, né? Até que voltei para Campinas, né? E acabei indo fazer faculdade de Direito. Aí você mudou de... Quanto tempo você ficou na indústria farmacêutica? Fiquei acho que 1 ano, mais ou menos. Não. Retomando só uma coisa que eu fiquei na dúvida. Você tinha comentado do Genevieve? Genevois, francês, né? Você tinha comentado que ele trouxe o projeto de uma escola francesa? Do modelo francês. A construção tem a ver com isso daí, porque eles idealizaram essa construção que ela teria só almofada. Então, no calor, né, ela refrescaria, no inverno não seria frio. Só que o arquiteto da época errou, que aqui quando é quente, quando é frio é muito frio. E de primeiro, todas as salas tinham essas placas, tá? Essas placas que tem na lateral das salas, nos laboratórios, por sinal é de amianto. Na época se usava amianto, a gente encostava no amianto todo dia. Tal. Era por uma questão de segurança. Se acontecesse alguma coisa, você dava um chute na placa, a placa estourava, você saía fora. Só que isso foi usado nos laboratórios das salas de aula. E às vezes, por brincadeira, algum aluno, não sei o quê, era comum alguém quebrar essas placas, tal, dava uma certa confusão aqui na escola. Essas placas são por segurança do laboratório? Do laboratório, mas só que foi implantado na escola. Até a área que foi construída depois de Genevois seguiu o mesmo modelo. Tanto é que esse pavilhão aqui não tinha, né? Não tinha nada disso aí. A escola era um pedaço do primeiro pavilhão, né? Tinha o primeiro pavilhão inteiro, mas não tinha essa parte da administração, né? O auditório tinha, não? Aqui no meio, entre os 2 blocos, né? Era para ter um ginásio, né? Um auditório, um ginásio, era redondo e tal. Lá embaixo, na área da educação física, era para ter uma piscina olímpica. A gente brincava que ia nadar na piscina, né, da escola e tal. Né? A escola não mudou, assim, a estrutura física da escola ficou até a morte do Dr. Genevois, né? Ele perdeu o contato. Uma época, a filha dele tinha algum contato com a escola, a esposa dele está viva, Dona Margarida está viva. Não. Se fizer uma solenidade que chamar ela, ela vem. Né? A Dona Margarida, ela veio em homenagens, tal, a comemoração de aniversário da escola, tal. Depois eu não sei se ela não veio ou se não foi convidada. Não. Porque quando tem essas solenidades aqui da escola, é engraçado, tem um monte de gente que não é convidado e que participou dessa época da escola. Né? Então, depois que eu saí, em 73, como eu digo, né? Fui fazer faculdade de Direito e tal. Quando eu estava no último ano da faculdade de Direito, o professor Miguel Henrique Russo ligou, na época o telefone daqui da escola, era da casa da minha mãe, não, que precisava falar comigo. Para mim vir aqui na escola porque ele queria falar comigo. Eu fiquei ficado. Falei, pô, o que o Miguel quer falar comigo? Pô, ele me suspendeu, ele fez tudo. Eu fiquei devendo alguma ainda. Né? Que aqui qualquer coisa era suspenso. Né? Aqui, né, não tinha por onde. Era suspensão, não tinha conversa. Né? Você sabia, só se você não sabia quantos dias. Não, mas que você ia ser suspenso, você ia. Não. Né? Eu falei, bom, vim aqui e tal. Na época, eu tinha montado uma indústria de calçados, que era a atividade do meu pai. Tinha montado essa indústria, né? E
trabalhava lá na fábrica, fazia toda a parte administrativa, aquelas coisas todas, né? Bom, e falei, pô, o que o Miguel quer comigo, né? Aí tinha algumas aulas de elementos de administração de empresa. Não. Por quê? Como eu falei anteriormente, não só a estrutura do prédio, a matriz curricular aqui era uma matriz que não era igual ao segundo grau de outras escolas. Tanto é que a gente tinha uma dificuldade para prestar vestibular. Porque geografia, a gente devia ter uma aula, duas no máximo, num ano. Aqui tinha disciplina que era semestral. O curso era anual e a disciplina era semestral. Não? História, a mesma coisa. Essa matriz curricular veio também da escola? Ele que fez esse embolado aí, né? Você acredita que ele trouxe também da França? E uma das disciplinas que estava implantada é esse de elementos de administração de empresa. Não. Como eu tinha fábrica, não sei o que e tal, foi esse o motivo do Miguel me convidar para ser professor. Não. Aí eu falei para ele que estava no quarto ano da faculdade, não sei o que e tal, não era impedimento. Não. Então, acabei aceitando. Eram 4 aulas no período diurno. Não. 4 aulas no período diurno. Comecei a lecionar essas aulas, em substituição a uma disciplina que era semestral, né? Era professor Buriti, não, falecido já, né? E comecei com essas 4 aulas, fiquei um bom tempo com essas 4 aulas, tocando a fábrica normalmente. Eu vi uma tarde aqui na escola. Não. Depois de muito tempo já aqui, abriu o curso noturno, não? E no curso noturno foi dar aula o professor Clóvis, que era um funcionário da IBM. Não. Só que o Clóvis tinha que fazer uma viagem para o exterior pela IBM, e quem ia pegar as aulas da noite? Aqui a atribuição era assim, você vai pegar essa aula. Não? O Miguel me chamou e falou, você vai dar aula no noturno. Então, fiquei com 8 aulas, 4 e 4. Não. Fiquei muito. E isso em paralelo com a indústria e tal, até que eu acabei desistindo da indústria, saí e tal, fui ter outra atividade de comércio, não, e mantendo a escola. Que ano foi que você entrou como professor? Então, eu entrei como professor em 18 de fevereiro de 1978. Não, 78. Então, mais ou menos uma coincidência. 5 anos depois de formado. Não. E você ficou por quantos anos dando aula? Eu fiquei até hoje. Até hoje, né? Na verdade, né, eu aqui na escola tive uma passagem bem interessante, muito boa. Né? Tinha minhas aulas, tal. Quando eu deixei a atividade de comércio, tal, que eu tinha, né, o professor Maurício, na época, me chamou, e o motivo também de eu deixar fora, foi que na época era o Maurício, o diretor da escola. Né? Acho que ele foi diretor da escola por 16 anos, né? O professor Maurício. Né? E desculpa. Você estava falando que foi um período muito bom, o período que você ficou como professor no ITK. Porque o Maurício me chamou para assumir uma responsabilidade, que seria responsável pelo noturno, porque não tinha que vice-diretor, né, tal. E tinha essa figura, podia ter essa figura do coordenador. Não. Aí ele me chamou para ser coordenador, eu peguei o período todo do noturno, não. Um período eu dava aula, depois eu me afastei, inclusive, das minhas aulas do noturno, não. Fiquei muito tempo, não me lembro quantos anos, não. Aí, disso daí, eu acabei assumindo aqui na escola que chamava supervisão de estágio, mas era relações de empresa. Né? Tinha o professor Leotério Pinotti, que já era de lá, e aí a escola tinha 3 cursos já, né? Química, Bio e Petro, né? E eu acabei assumindo, junto com o Léo, essa supervisão de estágio. Essa supervisão de estágio, daqui, por conhecimento, que tinha sido funcionária aqui da escola e trabalhava na administração central do Paula Souza, professora Vilma de Moraes, não?
pediu que eu começasse a dar uma assessoria lá em São Paulo, como aqui era bem estruturado e nas outras 13 não era, né? Organizar a supervisão de estágio nessas 13 escolas. Eu falei, legal, então fui, ia alguns períodos, né, alguns dias inteiros, né, ia para São Paulo, promovia reunião com o pessoal que respondia por isso nas escolas, chegava a ir nas escolas, tal. Estava lá na supervisão de estágio. De repente, o Centro Paula Souza recebe 84 escolas de presente do Dia dos Professores do governo do Fleury. Não. Em princípio, essas escolas vieram para o Centro Paula Souza, mas era para verificar quais poderiam ficar. Não. Na época, o superintendente do Paula Souza era o professor Elias Orani. Para ser superintendente, tinha de ser professor pleno da FATEC. Não, era a regra da superintendência. Não. E o Orani, que era o superintendente. E era uma pessoa assim, muito fraca, conversava com ele nos corredores, não tinha aquelas formalidades lá com ele e tal. Quando ele recebeu essas escolas, não, ele chamou esse grupo que a gente que trabalhava lá e falou, o que nós vamos fazer? Não, a professora Vilma estava lá no Centro Paula Souza e ela estava lá que, organizando para tirar a supervisão da Secretaria da Educação e ter supervisão própria do centro, a exemplo, que tinha já o Senai, o Bradesco e tal. Né? Isso dependia da autorização do Conselho Estadual de Educação e tal. Mas uma pessoa que era membro do Conselho Estadual de Educação fazia parte do Conselho Deliberativo do Centro, aquelas coisas todas. Né? E a professora Vilma estava organizando essa saída da Secretaria da Educação. Porque os supervisores tinham as regras da Secretaria de Educação e as regras do Centro Paula Souza eram outras. Então, era uma confusão nas escolas. Não? E como eu estava lá, acabei indo para o grupo da supervisão. Nesse momento que apareceu essas escolas, o professor Elias chamou a gente e tal, porque a ideia do professor Elias é que tinha que fazer um diagnóstico das escolas. Então, o professor Elias montou um trabalho todo para fazer o diagnóstico. Aí nós descobrimos, no meio do diagnóstico, que não tinha diagnóstico. As escolas já eram, e já estava vindo mais. Não? Não. Porque algumas que ficaram de fora, politicamente, não sei o quê, acabaram vindo, de 80 foi para 90 e não sei quanto. Elas eram escolas técnicas? Eram escolas técnicas, entre parênteses, muitas delas. Não. Na verdade, muitas tinham cursos profissionalizantes. Entendi. E não cursos técnicos. Algumas não tinham mais nada, tá? Só tinham nome. Tá? Por exemplo, é uma técnica em Souzas. Dava um diploma de técnico de laboratório, de análise clínica. O aluno nunca viu isso. Não? Nesse bolo de escola, tinha duas coisas que a gente não conhecia. Porque do resto, secretariado, administração, informática, mecânica, termo, não sei, a gente tinha tudo. Nas escolas já tinha. Né? Não. Veio enfermagem e veio escola agrícola. Não. Né? Aí, na hora da não sei o que, então, o professor Elias, né, chamou eu e o professor Agazzi, que na época ele era diretor de uma das escolas de Sorocaba, para a gente coordenar as escolas agrícolas. Eu falei, mas professor, eu sou formado em Direito, o Agazzi é formado em Biologia, não, né? Falou, não sei o que, tal. E a gente teve de assumir, numa boa, não sei o que, tal, né? E a gente começou a fazer visita nas escolas agrícolas. Nossa, o que a gente viu, né? Foi assim, histórica coisa. Né? Histórico. Foi. Não. Numa das primeiras visitas que nós fizemos, não sei o que, fomos recebidos na escola, aquelas coisas todas. Vimos lá, eles mostram sempre que tem pior na escola. Não, né? Aquelas coisas. Chegou a hora do almoço. Né? E o almoço era no refeitório, que era o refeitório dos alunos, os professores comiam lá, tal, não sei o quê.
Estava numa mesa e tal, eu sentado, na minha frente estava o Agás, do meu lado estava a diretora da escola. Serviram a comida, não, a hora que eu fui comer, tinha um objeto estranho. Eu até brinco, né? Era uma perna de barata. Meu Eu Deus. peguei o arroz e sepultei a barata. E fiquei conversando. E nada de comer, que eu não ia comer aquilo e tal. Né? Bom, o Agás percebeu que tinha alguma coisa. Não, mas também não ia falar nada. Não, foi a primeira experiência que nós tivemos. Aí chegou lá no Centro Paula Souza, todo mundo ficou sabendo dessa história lá, porque tinha um motorista também que ia com a gente e tal, né? Assim, todo mundo estava sabendo. O professor Elias me chamou lá na sala dele. Ô professor, que história é essa que você comeu perna de barata? Até aqui chegou o negócio? Não. Isso daí, só para você ter uma ideia, né, do que era a escola. Nessa escola, os dormitórios tinham blocos assim destruídos, porque era comum os alunos do terceiro ano, quando se formavam, quebravam o dormitório. Não, é a tradição da escola. E vocês iam ter que assumir... Não, já tinha assumido isso aí. Até então a gente estava meio no... Né, o que veio por aí. Não? E a gente começou, vamos em outra escola, vamos não sei aonde. E começando também em escola que apresentava coisas meio estranhas, ou denúncia, não, né? A gente ia também para conhecer e ao mesmo tempo apurar o negócio da denúncia, né? Tinha coisa assim pitoresca. A diretora da escola, a filha casou, ela pegou um boi da escola, fez churrasco e deu um boi. Só que ela pegou um boi bom e deu um boi porcaria. Numa outra escola que a gente estava, o diretor estava negociando coisa da produção da escola. Não, a hora que nós chegamos. Não. E a gente não sabia quem era o diretor, não sabia. Nós ficamos ali de um lado, né, para entrar na escola, e a gente viu toda a negociação dele com o negócio da escola. Uma outra escola, a escola do boi ralado. Eu falei, o que é isso, escola do boi ralado? Tal. Vamos lá. A escola matava o boi, né, para alimentação dos alunos, pegava toda a carne e moía, punha nos sacos plásticos, punha nos freezer. Então a escola só servia carne moída. Bom, então era um negócio. De uma outra nós fomos visitar, não sei o quê, tudo bem, boletitinho e tal, né? Chegou num lugar lá, era o que a gente chamava de chiqueiro, né? Para eles não é chiqueiro, né? É pocilga, né? Então, chegamos lá na pocilga, não sei o quê, os porcos nunca, do lado um barreiro enorme, os porcos tudo lá dentro. Não. Achava até legal, falou, tem não sei o que e tal. Aí um dos professores da escola falou, sabe qual é o problema? Aqui é o esgoto da escola. E ele quebrou, não sei o que, e ninguém consertou, formou. Não, puta, mas os porcos aí estão, fomos almoçar. Qual era o prato? Porco. Sinto muito. A gente passava fome nas escolas, porque a gente não comia mais, a gente só enrolava, não sei o quê. Quanto tempo você ficou fazendo esse trabalho? Eu fiquei mais ou menos de 82, tal, né? Até 99. Eu fiquei no Centro Paula Souza. Depois deixamos isso daí, tudo, né? Eu fiquei no grupo de supervisão escolar. Só que eu não era supervisor escolar. Na verdade, era aquele antigo inspetor. Né? Porque o pessoal recrutado lá, né, da supervisão, alguns vieram da Secretaria da Educação. Né? Alguns não, eram professores do Centro Paula Souza, capacitados, então eles se tornaram supervisores. Então, mas fora alguns núcleos que a gente era dividido em núcleos, a orientação não era do Centro Paula Souza, era a orientação da Secretaria da Educação. Então, e eu acabei tendo esse trabalho, né? E outra, muito concurso público. Porque quando as escolas vieram para o Centro Paula Souza, aconteceu o seguinte, eles achavam que eles iam passar do Estado, que eles eram OFA, que não é nada, não é seletista, não é estatutário, não é nada, iam passar para o Centro Paula Souza.
E ele chamava o Centro Paulo Souza de fundação. Todo lugar, então você tinha que corrigir. O Centro Paulo Souza não é uma fundação, uma autarquia de regime especial, não sei o quê. Eu levava na pasta os decretos, tal, né, porque eles desconheciam isso daí, passaram de bobeira, não? Os diretores ficaram muito satisfeitos, porque eles mostravam os dois olerites. Olha quanto eu ganhava, olha quanto eu ganho agora. Não, para eles foi ótimo. Para os professores não foi tão bom, não? Si mesmo tiveram uma melhor, mas eles achavam que eles tinham passado outra. Eles achavam que eram estatutários. Não, nunca foram. Tem uma história aqui, que não sei o que um ano foi feita uma consulta e os funcionários optaram por estatutário e os professores seletistas. Nunca ninguém viu essa consulta aqui. Nunca. Em escola nenhuma. Não. Né? Então, um negócio meio bravo isso daí, que foi na época das 14. Não. Tanto é que nessa época, nós, por problema de salário, não sei o que, fizemos um movimento grande, saiu daqui não, da ETCAP? Da ETCAP, não, e conseguimos fazer uma greve geral nas 14 escolas. Não. E sediado em São Paulo, na escola GV, na Getúlio Vargas, que tinha um auditório, não sei o que e tal, as assembleias, não sei o que, era tudo na GV. Não. Conseguimos parar todas as escolas, não. Tem professor que não aderiu, ficou lá, não sei o que e tal, sempre tem, né? Quem não entra. Eu mesmo não cheguei a recusar a greve. Eu fui dar umas aulas do Bento Quirino, não, e era uma escola mais política do que outra coisa. Não. Todas as escolas não iam entrar em greve, só eles que iam entrar. Eu não vou entrar. Não, não vou. Mas nesse caso, dessa greve, vocês estavam reivindicando? Nós estamos reivindicando aumento de salário e carreira. Não? Uma carreira. É outro problema do Centro Paulo Souza, que tem umas carreiras fragmentadas que acaba logo. Atualmente nós estamos numa de 88. Não? De 88. Então, dessa greve que parou as 14 escolas, então, vocês conseguiram... Nós fomos atendidos no Palácio, não? E o senhor Serra era o secretário da época, não, né? Era o Montoro, não. O Serra muito, né? Perguntou quem eram nós. Quem são vocês? Não, né? Nossa, aquilo inflamou, né? Sei que brigamos, não sei o quê. E aconteceu um negócio engraçado. O secretário da Fazenda fez um erro, cometeu um erro no cálculo. Não, porque ele tinha dado 20% para o Estado. Não. Nós estávamos pedindo um percentual que era tipo assim 30%. Só que na hora da redação dele, saiu os 20 mais os 30. A gente pensou, não, vamos voltar lá, falar que ele se enganou. Certo. Bom, isso deu um alívio. Não. Então, os salários aqui não era ruim naquela época. Né? E quando essas escolas vieram, não era ruim. Né? Embora a defasagem com a Secretaria da Educação não era tão grande por causa desse aumento que a gente teve. Não. E aí, esses professores se espantaram quando o centro começou a falar em concurso. Não. E muitos deles achavam que era concurso de faz de conta. Não. Isso aconteceu, e a gente verificou, na hora da aplicação das provas. Não. Que as provas foram aplicadas nos núcleos. E eu fui o coordenador da aplicação das provas aqui em Campinas. Então, a gente usou várias escolas, tal, para o nome de professor, e eu coordenava isso daí e tal, né? Eles vieram, se inscreveram, não sei o quê, vieram tal. Eles achavam que iam preencher a prova, assinar a presença e podia entregar a prova e ir embora, que estava aprovado. Não. Só que eles disseram que não era bem assim. Não. E foi dito para eles que não seria, tal. Deu um trabalho na época, no dia da aplicação da prova, que eles não queriam ficar na sala, que tinha tempo mínimo e tal. E o centro fez uma prova como concurso público. Não. A parte pedagógica foi redigida pelo pessoal da Faculdade de Educação da Unicamp. Não, então não era babaquice. Né? Não.
E as outras eram questões técnicas por professores que eram da área do Centro Paula Souza. Não. Nisso, muitos ficaram reprovados. Mas, assim, teve uma reprova muito grande. Não. Professor Marcos, a gente vai dividir a entrevista em duas partes. E na segunda parte a gente retoma, então. Tudo bem. Tudo bem? Muito obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui falar conosco. Não, a gente estou à agradece disposição, tá? imensamente. Estou aqui na escola todas as manhãs, menos quinta-feira. Perfeito. Muito obrigada.